Bom dia, eu sou Renato Fabiano, estou pré-candidato a vereador pelo PV em Belo Horizonte. Gostaria de aproveitar a condição de membro do partido que está apoiando a coligação, via coligação PHS, Rede e PV, o candidato a prefeito Calil, de estabelecer um contato e um diálogo direto com o candidato, a fim, inclusive, de esclarecer a população e, eventualmente, de avançar em relação aos nossos projetos. A questão que me preocupa inicialmente é a questão do transporte público, né? O Calil exaltou em entrevista algumas evoluções que tiveram no transporte público em Belo Horizonte, é, e a gente concorda, particularmente o MOVE. Contudo, se você for realmente utilizar o transporte público, vai ver que a situação é precaríssima. Então, eu acho que a gente, antes de ao reconhecer o que se fez no transporte, tem que, ato contínuo, mostrar a situação precária e o desespero que a gente está. Se você vai no centro da cidade, na Avenida Paraná, na Avenida dos Andradas, 6, 7 horas da noite, as pessoas estão em filas lá. A gente precisa consultar os usuários, ouvir o que as pessoas dizem. A gente precisa também, talvez, reavaliar a questão do MOVE. O MOVE criou pistas exclusivas e plataformas altas em ônibus que antes eram de 40 lugares e agora são apenas de 27. E nesses mesmos ônibus no MOVE, que tem portas dos dois lados, por isso a redução de lugares, há lugares para bicicletas, que eu concordo, mas que, por outro lado, só podem ser usados para o transporte de bicicletas nos finais de semana e feriados. Nos outros dias ficam aqueles lugares sem utilização, competindo com o passageiro que muitas vezes está sentado na escada, no chão. A gente tem que evoluir o transporte público para um transporte onde sejam de pisos baixos na extensão completa do veículo. Um piso que desça uma rampa simples, não aqueles elevadores terríveis que incomodam motoristas, passageiros e mesmo usuários com necessidades especiais, para uma rampa que desça rapidamente e permita a pessoa usar. As pessoas idosas e os cadeirantes ou outros tem outros tipos de necessidades especiais, não tem condições de usar aqueles elevadores. O motorista faz cara ruim, o elevador não funciona na hora H, aquela coisa horrorosa. É, então, os ônibus de perfis baixos devem estar no nosso plano de mobilidade e de futuro. Além da questão dos ônibus, que tem muitos outros pontos relacionados, a questão que eu coloco para o prefeito e para a cidade, né, é a questão do metrô. A gente precisa tratar esse metrô com mais seriedade. Um metrô que desliga finais de semana, desliga à noite, desliga quando chove, que não vai onde precisa ir. Um plano, não existe um compromisso. O compromisso parece para as pessoas que é com as empresas de ônibus e não com a necessidade da melhoria de transporte em Belo Horizonte. A gente precisa efetivamente tratar o metrô como uma coisa urgente, séria, ter um plano que vá além de um mandato, fazer uma pressão no governo estadual, no governo federal, para essa coisa sair. Nós perdemos oportunidades incríveis desde 2008 até agora com realização de Olimpíadas, que está se encerrando hoje, e da Copa do Mundo, e não houve. Se estava falando em VLT, né, veículos leves sobre trilhos, pulou-se imediatamente para o MOVE, que é o nome em inglês, depois se chamou de MOVE, né, para não ficar um negócio muito estranho. Saiu rapidamente esse processo e simplesmente o metrô não entrou na pauta. A gente precisa, então, tratar a mobilidade urbana com mais seriedade e urgência. Os ônibus carregam as pessoas como sardinhas. Muitas vezes, alguns motoristas, não todos, evidentemente, dirigem como se estivesse carregando realmente gado. É triste de pegar ônibus. As pessoas ficam apertadas. Essa história de ir um monte de gente em pé nos ônibus não está certo. A gente reconhece que há evoluções, inclusive o serviço de atendimento, 156, a qualidade dos ônibus, ar-condicionado, melhores informações. O BH resolve muita coisa, mas o problema do transporte não está sendo resolvido, não. Precisamos manter as iniciativas que são positivas, mas precisamos avançar e alterar rumos em relação ao transporte público em Belo Horizonte. Então eu gostaria de
compartilhar essa mensagem com a população e também entregar ao nosso candidato a prefeito Calil, né, para que possa explicar, propor, discutir em que sentido a gente pode realmente avançar de forma mais consistente e definitiva.